Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública promovida pela nossa casa, o GAEB, que ocorre sempre às sextas-feiras, às 20 horas, com temas evangélico-doutrinários e transmissão ao vivo pelo canal do GAEB no YouTube. Nós estamos sempre muito felizes em estarmos aqui, seja coordenando a reunião, seja fazendo palestra, seja fazendo a prece final, de fluidificação das águas e final. Então, é importante, esse encurtamento de laços entre todos nós. Inicialmente, gostaríamos de dar alguns avisos de suma importância para nós e para vocês que estão aí do outro lado, nos acompanhando nesta reunião de hoje. Inicialmente, gostaríamos de convidar a todos vocês a seguirem o GAEB nas redes sociais, O GAEB está lá no Facebook, com 540 seguidores. No Instagram, nós temos mais de 400. Nós temos nosso site, gaeb.org.br. Lá nós vamos encontrar muitas notícias, as notícias mais recentes da nossa instituição, das nossas atividades. Lá vocês vão encontrar também o histórico da nossa casa, os departamentos que existem, a função de cada um. E lá também vocês vão encontrar um contato, tá? Tem um contato, é só vocês preencherem lá e enviar, que nós vamos receber no e-mail do GAEB e vamos dar a solução plausível, para a dúvida, para a pergunta que a pessoa tiver feito. Então, gente, queremos também que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, no YouTube. Nós já estamos com 602 inscritos. A nossa meta é chegar a 1000. Então, inscrevam-se. É facílimo, é só vocês clicarem na palavrinha inscrever-se, que está em vermelho aí. E depois nós gostaríamos que cada um de vocês fosse um multiplicador da nossa casa, compartilhando em seus grupos de WhatsApp, essa ferramenta belíssima, que o GAEB abraçou para poder, nessa época de pandemia, divulgar suas atividades, não é mesmo? Então, nós lembramos a todos vocês também, mais uma vez, que todas as quartas-feiras nós promovemos o culto do Evangelho no Lar, também com transmissão ao vivo pelo canal do GAEB no YouTube. Ao final da reunião, nós temos a fluidificação das águas, a prece final. Então, participem. É de suma importância a participação de cada um de vocês. Amanhã, nós teremos, sábado, mais um encontro da Escola de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil Irmã Sheila, que acontece quinzenalmente, aos sábados, pela manhã, com turmas a partir das 9h15 até no máximo 11h10. Então, para qualquer dúvida, é só vocês acessarem GAEB, mandar um e-mail para o gaebdf@gmail.com, ou então entrar em contato com a nossa irmã Adriana Marmori, que é a responsável pela evangelização infanto-juvenil. A nossa campanha virtual, Irmã Sheila, ela acontece também sempre aos domingos, quinzenalmente, a partir das 8 horas da manhã. Para maiores detalhes, podem entrar em contato com o Luciano, com a própria Gislene, que está aqui conosco hoje no Zoom, a Abigail, enfim, toda essa turma vai poder esclarecê-los sobre como participar da campanha de assistência ao recém-nascido, Irmã Sheila. Estamos promovendo também, caros irmãos e irmãs, já há algum tempo, nessas últimas semanas, a campanha das Cestas de Natal 2001. A campanha das Cestas de Natal 2001, que até o momento nós conseguimos recursos para 75 cestas, das 150 que nós pretendemos distribuir às famílias assistidas pelo GAEB. E a data provável da entrega das cestas a essas famílias é no dia 11/12. Portanto, participem. Participem dessa campanha, é simples. Acesse nosso formulário, gente, eletrônico, que a Gislene depois, eu mesmo também posso colocar no chat, o endereço para vocês poderem participar, acessar lá o link, onde vocês vão poder preencher todos os dados e participar dessa campanha. Tá bom? E também, se vocês quiserem, no nosso site consta lá essa divulgação da campanha das Cestas de Natal 2021. Gostaríamos de lembrar também para vocês
que nós temos a MERD. O que é MERD? É Mocidade Espírita Rafael Thomas, que funciona aos domingos, das 10 horas da manhã até as 11 horas. E para informações acerca de vocês participarem, né, de instarem seus filhos a participarem de 13 a 18 anos, entre em contato com o nosso e-mail do GAEB, gaeb.merd@gmail.com. Veja que mudou o e-mail, tá? É gaeb.merd@gmail.com. Gostaríamos de avisar também que o grupo de pais funciona aos domingos com transmissão ao vivo pelo YouTube, sempre trazendo excelentes assuntos de interesse geral. Não perca, participem. O responsável ou os responsáveis por essa atividade é a Luciene Pereira e também o Raimundo Júnior. Para hoje, pedimos àqueles que o quiserem, é claro, preparar com antecedência um frasco com água para ser fluidificada, né, magnetizada, porque no final da nossa reunião, logo após a vibração à distância, um dos nossos irmãos fará a fluidificação das águas antes da prece final. Vamos agora, então, passar a uma leitura preparatória para a prece inicial do nosso encontro. Hoje nós escolhemos do livro Sinal Verde, o capítulo 30, intitulado Auxílios Sempre Possíveis. É um livro ditado pelo espírito de André Luiz e psicografado pelo médium já desencarnado, Chico Xavier. Então, ele começa dizendo o seguinte: sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria, onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade. Você pode atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da sovinice e preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. E ele encerra dizendo o seguinte: tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando boas palavras da esperança e do amor. Nesse momento, então, caros irmãos e queridas irmãs, esqueçamos por um instante, por um momento, das preocupações e dos problemas que nos povoam a nossa mente. Elevemos o pensamento, rogando a proteção de Deus, de Jesus, nosso mestre, o médico dos médicos, através de seus mensageiros de luz, para todos nós, para todos aqueles que sofrem, que passam por provações e expiações diante da pandemia que ainda assola a humanidade terrestre. Que possamos, na noite de hoje, encontrar o que aqui viemos buscar, que é a luz do conhecimento, as vibrações superiores, as energias salutares, a paz de espírito. Assim, com esses pensamentos, em nome da equipe espiritual que sempre está presente, de Jesus, nosso guia e modelo, mas e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, declaramos por aberta a nossa reunião de palestras virtuais de hoje, rendendo graças a Deus. Bem, o expositor de hoje é nosso irmão Deusdedit Bernardes, né, do conhecimento da maioria. O Deusdedit, gente, exerce atualmente a função de diretor, vice-presidente de administração e finanças do GAEB. Ele é um trabalhador voluntário, assíduo em diversas atividades de nossa casa. É também monitor do ESD há muitos anos e faz parte de diversas equipes das atividades virtuais que ora são desenvolvidas pelo GAEB, sempre com muita dedicação, sempre com muito amor. Com vocês, então, nosso irmão Deusdedit Bernardes, que irá desenvolver o tema Fora da Caridade Não Há Salvação. É com você, Deusdedit. Obrigado, Euripides, obrigado a todos. O nosso boa noite de paz a todos os irmãos conectados na plataforma Zoom e os também conectados no YouTube GAEB. É uma grande alegria para nós hoje aqui estarmos
para então desenvolver esse tema: fora da caridade não há salvação. Nós iremos fundamentar o nosso estudo no capítulo 15 do Evangelho, também no capítulo 13, no livro dos Espíritos e também no livro Amor Imbatível Amor, da benfeitora Joana de Ângeles. Assim, nós iremos utilizar de alguns slides que a gente possa ter aqui a nossa apresentação. Quando estudamos o capítulo 15, o capítulo 13 e esse tema, nós verificamos que a caridade, sem dúvida, é a pedra angular ou o princípio fundamental do ser humano na busca da sua individuação, do seu crescimento e de seu aprimoramento. Porque a salvação, na realidade, é uma consequência natural de atos diários, de atos constantes de todos nós, na busca de nossa renovação e de nosso crescimento. E é sabido que ninguém cresce sozinho. É necessário que nós estejamos sempre ombreando com os nossos semelhantes as dificuldades do caminho. E, dessa forma, auxiliando os irmãos que estão conosco nesta caminhada e aqueles que a gente encontrarem, né, em nossas relações de vida, certamente nós estaremos contribuindo também com esses irmãos e, dessa forma, buscando também o nosso crescimento, o nosso aprimoramento e, com isso, conquistando a nossa buscada felicidade. Então, caros irmãos, a caridade, segundo Jesus, está no livro dos Espíritos, não se restringe tão somente à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos conosco semelhantes, com os nossos semelhantes. Evidentemente que não dá para todos nós entendermos que a caridade pudesse restringir tão somente a esmola, as questões materiais. Muito longe disso, né? Ela também está relacionada a todos os sentimentos que nós devemos ter para com os nossos semelhantes, de compreensão, de compaixão, de fraternidade, de empatia para com os sentimentos e as dores de nossos semelhantes. Benevolência, afeto, complacência para com todos e, sobretudo, indulgência para as imperfeições dos outros e, sobretudo, também perdão das ofensas. O homem bom procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Certamente que aquele que está ali predisposto ao exercício da caridade naquele momento, jamais ele pode se colocar acima naquele instante com um sentimento de orgulho ou com um sentimento egoísta, né, ou com uma certa arrogância diante do irmão em que ele está ali se propondo a auxiliar. Muito longe disso, né? Então, isso não seria jamais a caridade. A caridade parte realmente do princípio da benevolência, do afeto, da afeição, da complacência para com os irmãos, também, evidentemente, tendo energia nos momentos adequados, principalmente junto àqueles que conosco caminham. Tudo isso também é a caridade em ação, segundo o nosso Mestre Jesus. O que a gente precisa, de que precisa, melhor dizendo, o espírito para ser salvo? Está no item 1 do nosso capítulo, quando Cristo disse: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um desses mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Ele estava se referindo quando ele disse: quando tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então, quando fizeres a um dos pequenos irmãos que conosco caminham, né, todas essas ações, é ao próprio Cristo que nós estaremos fazendo, disse ele próprio, né, nesse versículo aí, 25 a 31 a 46, né? Isso está em Mateus, no item 1 do nosso capítulo. Então, os justos irão para a vida eterna, benditos de meu Pai, disse ele, todos aqueles que certamente poderão utilizar para com o seu semelhante toda
essa benevolência, todos esses cuidados. Então, o de que precisa o espírito para ser salvo, certamente é a busca do auxílio ao seu semelhante constantemente, né? Independente ali da ajuda que esteja precisando, nós sempre teremos que estar predispostos ao bem servir. Do bom samaritano, que também consta desse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões. Ocorre que ele ali ficou despido de suas coisas, os ladrões levaram todos os seus pertences, ainda o deixaram ferido à beira do caminho. Então foi quando veio passando um sacerdote, um profundo conhecedor da Bíblia e dos conhecimentos evangélicos, avistou ali o homem ferido e nada fez, seguiu adiante. Logo em seguida veio um levita, que também é um sacerdote, né, que estava a serviço do templo de Jerusalém. Vendo o homem também caído, ali ferido, ele também seguiu adiante e nada fez. Ocorre que em seguida veio um samaritano, que então, vendo o homem naquele estado, se tocou de compaixão, pegou, curou as suas feridas, colocou sobre o seu cavalo e levou até a uma hospedaria. Ora, a gente entende, e a história nos diz, que o povo de Samaria não seguia as orientações instituídas pela igreja de Jerusalém. Eles eram considerados hereges, pessoas ímpias, incrédulas, ateístas, pessoas ainda que professavam ideias contrárias às geralmente admitidas, com os quais os sacerdotes e levitas e os verdadeiros filhos de Israel não deveriam jamais se misturar ou se miscuir. Então, mesmo nessa condição, esse homem teve a compaixão, né, de estender o auxílio àquele homem que estava ali deitado à beira do caminho. Interessante que também, se a gente observarmos esse homem ferido que estava à beira do caminho, Cristo não cita o seu nome, não cita de onde ele era, de que igreja pertencia, de que estado seria, porque a caridade pouco importa. O que interessa é a pessoa necessitada da vez. Não tem nenhuma relação com o ser humano, se de tal igreja, se de tal região. O que importa, de fato, não é o sentimento de fraternidade, de auxílio e de ajuda, para aquele que esteja, de fato, necessitando naquele momento, naquele instante. Ainda o samaritano, já na hospedaria, disse: trata muito bem deste homem, não é? E tudo o que dependeres a mais eu te pagarei quando regressar. Aí pergunta Jesus: qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse então Jesus: vai e faze o mesmo. Ou seja, tenha misericórdia para com todos os nossos semelhantes. Mas e fora da igreja? Essa expressão, fora da igreja não há salvação, teria sentido? Nós veremos que não, porque se apoia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum de todas as religiões, porém numa fé especial, em dogmas particulares, longe de unir os filhos de Deus, separa-os. É bem verdade, porque sabemos que existem hoje um grande segmento de igrejas distintas e diferentes. Então, certamente iria ter dogmas particulares que iria distanciar até uma igreja da outra e, por conseguinte, até mesmo os seus adeptos. Iria separar, ao invés de unir os filhos de Deus. Desde incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos. O sectarismo, infelizmente, ainda faz parte do nosso convívio, ainda faz parte de nossas relações. Algo que certamente com o crescimento humano, isso irá se distanciando de nós.
mas quando nós estudamos as obras complementares, nós verificamos que até mesmo nas esferas mais inferiores do plano espiritual, esse sectarismo ainda existe em razão, né, dos parcos conhecimentos e doutrinários evangélicos e cristãos que nós ainda possuímos. Né? Com a nossa individuação, com o nosso crescimento, com o nosso aprimoramento, com certeza esse sentimento de sectarismo irá distanciar de nós. Ainda a colocação no capítulo 15, fora da verdade não há salvação. A gente vai verificar que também fora da verdade não há salvação equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Todas as religiões, certamente, acreditam ser dela ali que partem a verdade sobre as interpretações bíblicas. E isso também iria trazer divisões e separações. Se pode vangloriar de a possuir integral, quando o conhecimento se alarga e todos os dias se retificam as ideias, é certo? Porque, na verdade, os nossos conhecimentos cada dia vão modificando, da própria ciência, por exemplo, que muitas das vezes parte, né, de hipótese e sai analisando aquelas hipóteses para chegar em alguma conclusão que mais adiante vai se alterando em razão de novas descobertas, em razão de novos conhecimentos e troca de experiências, né, que sempre existem entre os próprios cientistas do nosso planeta. Então, a verdade ela é muito relativa para nós. E a verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender jamais. Não é somente para esses espíritos de escola, que já têm uma sintonia muito próxima com Jesus, esses sim, certamente têm essa verdade já absoluta para nós, no sentido da compreensão, né, do cristianismo e das leis universais de Deus. Então, fora da verdade não há salvação também não seria uma expressão adequada. Assim como fora da igreja não há salvação. Ele nos traz, no livro Depois da Morte, no capítulo da Caridade, que a perfeição do homem resume-se a duas palavras, caridade e verdade. A caridade é a virtude por excelência, pois sua essência é divina. A caridade é a virtude de maior excelência que Deus nos possibilitou e nos outorgou. E a caridade, sim, esta sim, pode ser considerada a verdade. Porque se nós partimos de que a caridade é a pura verdade, nós não estaremos nos enganando nem a nós próprios, e nem aos nossos semelhantes, e nem aqueles pelos quais nós relacionamos. Então, a caridade é aquela verdade que a gente pode ter, não é, e confiar e seguir firme, não é isso? Porque o caminho que ela nos leva é, sem dúvida, o caminho da felicidade, não é? E das conquistas verdadeiras que conosco transcendem para a vida espiritual. Temos aí a questão dos cultos, que nas grandes calamidades, isso ocorre com frequência. A caridade se emociona e observam assim, impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. E é necessário, sim, que possam estar estabelecendo os socorros, os auxílios nesses momentos difíceis, nessas calamidades, onde ocorrem desastres que chamam a atenção de toda uma sociedade. Mas existem aqueles milhares de desastres particulares que passam despercebidos, aqueles que sofrem, não é, que estão sobre um leito pequeno e sem se queixarem naquele momento, e que, de certa forma, têm aquelas necessidades básicas ali, faltando junto a eles, não é, com relação à fome, com relação à alimentação, ao próprio teto, com relação a vestimentas, e as questões básicas
que normalmente todos nós, seres humanos aqui, necessitamos e precisamos de medicamentos, mas também aqueles que passam por questões que são necessários ali, um diálogo maior, vivem em momentos de angústia, momentos de ansiedade, então momentos de depressões. Então nós precisamos ter esses cuidados, desenvolver em nós o sentimento da empatia, para então compreender, entender e identificar junto a todos esses irmãos que possam estar do nosso lado, para que sejamos ali, não é, um obreiro do Senhor e possamos então auxiliar essas criaturas naquilo que de fato elas estiverem necessitando e precisando, estabelecer um bom diálogo e também as orientações necessárias, fundamentadas, né, no Evangelho de Jesus. Se nós fizermos qualquer tipo de caridade de forma ostensiva, né, sabe que não vamos chegar a lugar algum. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá falar por toda a parte o benefício recebido? Ora, se assim pensar, com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo, né? Então, o que vai lhe faltar depois é o compromisso no mundo espiritual de poder estar superando o seu sentimento de egoísmo, o seu sentimento de orgulho, a sua jactância, todas essas imperfeições que o ser humano ainda carrega, para que possa mais adiante estabelecer esses reparos. É isso? Jamais estabelecer nenhum auxílio a alguém de forma ostentosa ou esperar algum tipo de benefício ou esperar algum tipo de reconhecimento, seja de quem for. O mandamento maior, que também está no amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. É certo que, para que nós possamos amar a Deus, passa pelo amar ao próximo. Não há como nós, então, expressarmos nosso amor a Deus se nós desprezamos aquele irmão que conosco caminha, que está do nosso lado, né? E como bem disse, a próprio sentimento de caridade, para que nós possamos, assim, estabelecer com ele os auxílios necessários. Se deixamos de assim fazer, não há como dizer que nós estamos amando a Deus. Então, amar a Deus, que é a causa primária de todas as coisas, a inteligência maior de nosso universo, passa, sim, por amar ao próximo, aquele que caminha conosco, não é, que está do nosso lado ou que está que faz parte de nossas relações intrapessoais ou interpessoais, melhor dizendo. São Vicente de Paulo, ele diz que a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Então, se for com altivez, com arrogância, com orgulho, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-la, mas o seu coração pouco se comoverá. Evidentemente que ninguém faz nenhum tipo de auxílio, de ajuda, esperando alguma comoção por parte daquela pessoa que está recebendo. Mas também jamais podemos pensar, né, ou então aceitar a ideia de que alguém possa estabelecer um auxílio com um sentimento de orgulho, de arrogância para com o necessitado. Né? Isso seria realmente indo aí, caminhando de encontro com as leis do Cristo e com os ensinamentos do nosso capítulo 15, do nosso capítulo 13 e do Pentateuco como um todo, das leis cristãs. Então, nós devemos nos aproximar das pessoas cada dia mais, tirar as possíveis diferenças que existem, né? Porque nós somos irmãos e filhos do mesmo Pai.
Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar, friamente o óbolo que tirais do bolso, ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro de misérias ocultas. Então, caros irmãos, a gente necessita, não tão somente das questões do óbolo, né, que possamos, às vezes, tirar de nosso bolso, mas o mais importante ainda é encontrar essas criaturas ocultas. Não é? Nós sabemos que devemos florescer aonde nós formos plantados. Isso significa que nós devemos ser ali um pontinho, por menor que seja, da luz cristã, que possa irradiar sobre quem está à nossa volta. E fazendo esse exercício constante, nós estaremos desenvolvendo em nós essa capacidade, não é? Essa condição também de poder ser útil, de poder identificar essas misérias ocultas, e não tão somente pelo aspecto material, muito longe disso, também pelos aspectos pessoais de cada um. Muitas pessoas vivem passando por dificuldades, né, que nós precisamos, então, estabelecer o auxílio, né, buscando, evidentemente, dentro da nossa condição, não é isso, auxiliá-las naquilo que for preciso. Nos traz questões interessantes sobre as virtudes, que nós precisamos estar conquistando essas virtudes a cada dia mais, porque todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento, ao não obedecimento dos nossos maus pendores. Nós temos as nossas más tendências, nós temos as nossas más inclinações. Precisamos identificá-las em nós. E a virtude existe ali nessa resistência imediata a cada mal pendor, a cada má inclinação que tivemos ou que tivermos. Então, isso certamente vai nos trazer uma condição, né, de sublimação, de elevação maior. Estaremos conquistando virtudes que vão ocupar lugar dentro de nós desses malpendores que nós precisamos eliminá-los ao longo da vida, e a caridade nos auxilia nesse sentido. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. É sacrificar o interesse pessoal em prol do nosso próximo, sem nenhum tipo de intenções. As mais meritórias é a que assenta na mais desinteressada caridade. Devemos estabelecer o sentimento e a prática da caridade sem nenhum tipo de interesse. Nos diz no Vinha de Luz que a caridade é invariavelmente sublime. Nas menores manifestações, todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Jamais devemos ocultar o Espírito Divino de uma ação caritativa. Pelo contrário, nós devemos demonstrar para as pessoas que é necessário, né, que tenhamos esse Espírito Divino de compaixão, de fraternidade, de caridade, né, junto aos seres humanos, uma vez que espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Porque muitas máquinas, mesmo hoje, dos tempos modernos, distribuem energia automaticamente. Né? Na própria ciência nós temos, né, robôs trabalhando em indústrias, não é isso? Máquinas sem a utilização do ser humano, não é isso? Então, nós devemos ter esses conceitos de que o ser humano, ele necessita, de fato, não é, de estender o seu sentimento de fraternidade e de caridade sempre para com o seu semelhante. Isso é algo que máquina nenhuma vai conseguir substituir. É na caridade que deveis procurar a paz do coração. O contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Olha a profundidade dessa expressão, o remédio para as aflições da vida. Quando nós estudamos a doutrina espírita, quando adentramos numa casa espírita, seja em busca de tratamento ou não,
nós sempre recebemos orientações que a melhor terapêutica para o ser humano que se tem é a prática da caridade. Porque se ocupa a mente com algo altruísta, com sentimentos sublimados, elevados, e que certamente vai ser potencializado por espíritos e benfeitores que também agem e pensam da mesma forma. Então, ali pode ocorrer vários processos de desobsessão humana, muitas das vezes processos obsessivos que estão enraizados por longos períodos, uma vez que a caridade ela liga o beneficiado ao benfeitor. Então, com isso, cria-se uma afinidade para melhor. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Então, ele nos ofereceu essa virtude da caridade para que nós buscássemos a nossa felicidade, a nossa superação, o surgimento diante de nossas dificuldades e de nossas dores. De Tarso, na Epístola aos Coríntios, ele nos diz, abre aspas, nem que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse a caridade, seria como o sino que toca ou o metal que soa. Nem que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, ainda fé, que movesse montes e montanhas e não tivesse a caridade, nada importaria. Nem que eu oferecesse meu corpo a ser queimado, ainda meus bens aos necessitados, e não tivesse a caridade, nada serviria. Caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Nossa benfeitora Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, a gente começa a entender que a caridade é a expressão mais sublime do sentimento de amor que podemos ter. O amor que é o elixir da vida, o remédio universal para os males do corpo e para os males da alma. E neste livro, a benfeitora nos diz que, diante de qualquer situação, é necessário amar. Se desamado, deve-se amar. Se perseguido, é preciso amar. Se odiado, torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, e quantas são as nossas paixões ainda existentes em nossos corações, em nossas vidas, que ainda não conseguimos libertar? A libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre, se é saudável, se desperta para a plenitude. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais de todos nós. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente em nossas vidas. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. Caros irmãos, agradeço a todos por estarem conosco nesta noite. O nosso muito obrigado e uma boa noite de paz a todos. Então, nós agradecemos ao Deusdete pela elucidativa, esclarecedora palestra. Que o Mestre Jesus o abençoe sempre nessa tarefa, de expor os postulados espíritas, com dedicação, com amor, não é mesmo? Fica, então, nosso agradecimento ao Deusdete pela fala da noite. Nesse momento, agora, nós passaremos a palavra ao nosso irmão Nélio, presidente da casa, que fará, no dia de hoje, a vibração à distância,
a fluidificação das águas e a prece final de nossa reunião. Aos amigos do YouTube e aqui da plataforma, vamos, nesse instante, ao finalizar a nossa reunião, não podemos deixar de fazermos a nossa sintonia vibratória com os benfeitores amigos e também com o nosso Mestre amado Jesus, que vela por toda a terra. Vamos, nesse instante, vibrar pelos necessitados, vibrar para aqueles que pediram instalar a relação dos nomes no site do grupo Palestras Virtuais. Nós vibramos em benefício deles, vibramos pelas famílias que estão passando por dificuldades, vibramos pela paz universal, pela concórdia, pelo entendimento entre as nações, pelo despertamento do espírito de solidariedade humana entre os países, entre os povos. E assim nós não podemos deixar também de rogar a Jesus e aos benfeitores amigos que derramem os bálsamos sacrossantos e curativos nos frascos com água que tiverem sido preparados para a fluidificação, nas residências daqueles que estão nos assistindo. Jesus é o mestre maior. Jesus é o timoneiro seguro que nos levará ao porto da paz, para que possamos seguir na direção de Deus. Rogamos também, meus amigos, pela nossa cidade. Rogamos pela nossa residência, pelo nosso lar e pelo lar de todos. Que a proteção do alto se faça sobre toda a nossa família. E assim, meus irmãos, que a palestra do nosso companheiro Deusdete possa calar fundo em nossa alma sobre a caridade, virtude por excelência, que é considerada o amor em ação. Se temos necessidade de amar, mas temos necessidade também de colocá-lo em ação, praticá-lo. E essa prática do amor chama-se caridade. Por isso é que o tema da noite foi muito grato aos nossos corações, porque nos despertou para o sentimento sublime que deve estar vivo na alma de cada um de nós. E assim, meus amigos, nós não podemos deixar de agradecer também, finalizando a nossa prece, pela saúde, por podermos aqui estar presentes nesta reunião, pela doutrina que professamos, que abre horizontes novos para as nossas indagações, trazendo-nos o roteiro seguro de como conquistar a verdadeira felicidade. E assim, meus amigos, desejando a todos uma boa noite, esperamos estar com todos também na próxima sexta-feira, na palestra virtual. Nós encerramos aqui a nossa prece, devolvendo ao companheiro Eurípides Barbosa a palavra final. Assim, então, caros irmãos e irmãs, nós declaramos, em definitivo, encerrada a nossa reunião de hoje. Como Nelly falou, nos encontraremos na próxima sexta-feira, às 20 horas. Fique com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.